em forma de rendição ao Senhor. E você vai declarar palavras de amor ao Senhor. Diga ao Senhor o quanto você o ama também. Será que você pode dizer o quanto você o ama? O quanto você depende desse amor? O quanto você depende dessa graça? Isso, declara que você o ama. Como os anjos adoram o Senhor hoje, azarando nações. Com a mão levantada aos céus, nós declaramos, Senhor, que nós te amamos. Isso, declare isso, nós te amamos, Senhor. Te Jesus, obrigado. Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso. Tu és lindo, Senhor. Só o Senhor é digno de toda adoração, de toda exaltação, Senhor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Isso. Aplaude ao Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação. Ele já se faz presente aqui em nosso meio. Ele está andando pelo meio da igreja. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Tem alguém feliz com Jesus aqui hoje? Amém, gente, que delícia. Eu estou sentindo uma unção. Consigo nem expressar e falar, mas há uma unção muito grande aqui. Enquanto eu estava lá em cima na minha sala, eu já sentia a unção do louvor, a adoração de vocês estava lá em cima. Então, hoje eu sei que você e eu não vamos sair dessa noite da mesma forma que nós entramos. Amém? Amém, gente, graça e paz. Você que está ligadinho aí conosco no canal, um beijo. Que essa palavra possa alcançar você e sua casa. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel 6, versículo 16. Hoje eu quero ministrar subordinada ao tema Uma Noite na Cova. Quem aqui já teve essa sensação de se sentir pelo menos uma noite dentro de uma cova? É com você que eu vim falar hoje aqui. Todos acharam? Vai estar ali também em nossos painéis. O texto vai dizer assim: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra. Diz assim comigo: pedra. E o rei a selou com o seu próprio anel, selo, e com os anéis dos teus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite inteira sem comer e nem aceitou nenhum divertimento em tua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Até aqui, queridos. Obrigada, Senhor.
aqui está a tua palavra. Nós estamos desejosos para ouvir a tua voz e entender, Senhor, qual é a tua direção para nós. A tua palavra que é luz para os nossos caminhos, que é tão poderosa, Senhor, porque ela chega aonde a mão de um psicólogo, a mão de um médico não pode alcançar. Aonde a medicina não chega, Senhor, o Senhor chega. Tua palavra, Senhor, é tudo aquilo que nós queremos ouvir a tua voz hoje. Eu coloco como vaso, Senhor, em tuas mãos. Que não seja mais eu, mas que seja a tua voz, Senhor, falando com os teus filhos. Que nós possamos, Deus, sair daqui com uma porção dobrada daquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas. Amém? Você pode sentar dando glória a Jesus? Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o livro do profeta Daniel, a qual a história vai nos relatar que no ano de 605 a.C., o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele ataca a cidade de Jerusalém e ali ele destrói toda a cidade. Mas o texto vai nos dizer que após toda essa destruição, o rei ele manda trazer em cativo alguns israelitas da família real e nobre. Pois o rei quer o quê? Jovens de boa aparência, inteligentes, jovens cultos, para que eles fossem capacitados para servir no palácio do rei. E foi nesse momento, nessa trajetória na vida de Daniel, que ele se destaca. Daniel ele vai se destacar logo no início do seu projeto, quando ele foi levado a cativo na Babilônia. Daniel ele pede a sua família, ele pede a sua cidadania, ele pede a sua nacionalidade. A Bíblia vai nos dizer e nos contar que muda o seu nome. Daniel não tem mais liberdade, ele está longe da sua casa, em uma terra estranha, em lugares que os costumes eram estranhos. Ele não tinha mais a palavra de Deus, ele não tinha mais do seu lado os profetas, e também ele não tinha mais os rituais de um culto, como nós estamos tendo aqui hoje. Então foram muitas perdas na vida de Daniel. Mas algo falou muito comigo quando eu estava lendo o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele diz que Daniel nos ensina a despeito na nossa vida quando enfrentamos grandes perdas. E ele diz que Daniel não deixou o seu coração envenenado pela mágoa. Em vez dele guardar uma vingança dos seus inimigos, ele procurou ser um instrumento de Deus na vida deles. E é isso que Daniel vai fazer em toda a sua trajetória. A história vai nos contar que Daniel ele vai servir Nabucodonosor durante aproximadamente 45 anos, os estudos dizem. Ele serviu o rei Belsazar e agora, no capítulo 6, o texto que lemos, ele vai servir o rei Dário. E o capítulo 6 vai nos contar, o texto a qual lemos, que o rei Dário agora ele vai constituir 120 sátrapas. Para quem não conhece, sátrapas são os governadores. Então ele vai levantar 120 sátrapas e ele vai levantar 3 presidentes. E Daniel era um desses presidentes. Para quê? Para reorganizar o reino. O reino que ele tinha acabado de ter sido conquistado. Então ele levanta esses homens para poder organizar ali os melhores os impostos que ele coletava do povo. E para menor corrupção dentro do palácio. Só que sempre tem um sol na nossa vida, gente. Sempre vai ter um quê na nossa vida. Daniel, por ele ter uma experiência de muitos anos ter trabalhado com Nabucodonosor, ele tem uma experiência incrível na parte administrativa. Então Daniel, ele vai se destacar. Daniel, aonde ele entra, ele há destaque na vida dele. Então ele se destaca acima de todos os reis, acima de todos os governadores e os presidentes. E naqueles momentos que ele via isso, o rei via isso na vida de Daniel, ele vai começar a nutrir um amor e um respeito por Daniel. Então agora o rei resolve colocar Daniel não só como governador ou entre os presidentes, ele vai colocar Daniel acima de todo o reino.
Daniel vai estar acima de todos. E isso é para pouco, gente. Daniel, ele era diferenciado. Porque a Bíblia vai nos dizer que Daniel tinha um espírito de excelência sobre a vida dele. Daniel, aonde ele chega, muda. E a Bíblia vai nos contar que quando Daniel, gente, ele chega lá no Império Persa, quando ele chega em cativo, que ele chega como naquele país da Babilônia, ele vai dizer que ele não quer se corromper com as contaminarias do rei, com as iguarias do rei. Ele não se contamina. E Daniel aqui nesse momento, ele já toma uma decisão. E vai ter momentos na nossa vida, gente, que para a gente ter um espírito de excelência, você vai ter que tomar algumas decisões. Decisões que você vai ter que se privar de algumas coisas. Decisões que você vai ter que renunciar muitas vezes. E renunciar dói. Renunciar é para poucos. Ninguém quer renunciar. Renunciar é para quem realmente exerce um espírito de excelência sobre a sua vida. Porque o reino de Deus, só para que alguns entendam, não vale o quanto você tem, mas o quanto você abre mão. Não é o quanto você tem para oferecer para Deus, é o quanto você renuncia para Deus. E Daniel ali, ele já se posiciona de uma forma diferente. Daniel decide ali, eu não quero ser mais um. Eu não quero viver como todo mundo vive, eu quero ser diferente. Eu fui chamado para influenciar e não para ser influenciado. E quando Daniel, ele não decide ser mais um, ele está dizendo, Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu só quero ser aquilo para que o Senhor me chamou. Aquilo para o qual eu fui chamado. E quando você e eu estou falando para mim também, para vocês que estão aqui, que quando eu e você não decide ser mais um, você está dizendo, Senhor, eu não quero ser o que eu quero ser o que o Senhor estabeleceu para a minha vida. É até difícil eu falar sobre isso nessa geração, que tudo se copia. As pessoas não têm mais identidade, está tudo padronizado. Se o outro chegou em um certo patamar, eu vou fazer igual porque eu quero chegar onde ele chegou. E você se esquece que Deus, deixa eu falar algo aqui, Deus não vai te usar como me usa. E não vai te usar como Ele me usa. Nós somos chamados para propósitos diferentes. Eu fui chamado para uma coisa, talvez a Joyce para outra, a Maria ali foi para outra. A gente foi chamado para projetos diferentes. Então não adianta eu querer cantar igual a Fiamma, porque eu não vou saber cantar igual a Fiamma. Não adianta. Daniel entendeu. E quando ele diz, não quero ser mais um, ele estava disposto a ser o que Deus queria sobre a vida dele. Porque na verdade, gente, o Espírito Santo, de uma maneira peculiar, ele vai derramar um espírito de excelência sobre cada um de nós. Seja nas suas características, nas suas qualidades, na sua individualidade, não interessa. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. Você só precisa não querer fazer o que o irmão faz. Agir como o irmão age. Deus vai usar de uma forma diferente, então entenda isso. Cada um aqui tem uma identidade. Você é único. Você, mulher, você é única. Deus te fez única. Ele não te fez igual me fez. Nós somos única. Então Daniel, ele decide viver o que o céu determinou para a vida dele. E eu imagino, gente, aonde Daniel chegava, ele era destacado. O que ele fazia, o lugar que ele colocava a planta dos teus pés, aonde ele colocava suas mãos prosperava, a Bíblia diz. Porque o espírito de excelência fazia com que Daniel se destacasse. Então o texto vai dizer que quando os presidentes ficaram sabendo que Daniel seria maior do que eles, porque o rei iria promovê-lo sobre todo o reino. Agora a falação começa no palácio. Eu já fico imaginando a fofoca no palácio. Imagina a falação. Eu não acredito que ele vai ser maior do que eu. Eu não acredito que ele vai ser maior do que eu, porque a excelência na vida de alguém incomoda, sabia? Incomoda porque não tem. Você sempre vai incomodar se você tiver uma vida de excelência, porque a outra pessoa não tem nada para oferecer. Ela não quer fazer o que você faz, não quer renunciar o que você renuncia,
mas quer ter a unção que você tem. O destaque de Deus vai incomodar, gente. A luz que o Senhor derramou sobre a sua vida vai incomodar, gente. Vai incomodar sempre. Quando você é luz, você vai incomodar. Você vai incomodar e você precisa estar preparado para isso. Aonde você é luz, chegou, tem trevas, você vai incomodar. Mas aí você se faz de besta. Só se faz. E aqui agora vai iniciar um tempo difícil na vida de Daniel. Porque Daniel, ele vai sofrer uma grande perseguição. E Daniel vai sofrer uma perseguição dentro do seu ambiente de trabalho. Enquanto Daniel era um dos 3 presidentes, estava tudo bem. Não tinha problemas. Enquanto ele estava ali na seleção dos 3, não tinha problema nenhum. Daniel vivia de boa, tranquilo. Mas só foi Daniel ser exaltado que a casa caiu para ele. Só foi ele ser exaltado. Se existe um momento na sua vida que você vai sofrer uma alavanche tão grande de problema, é porque você vai começar a se sobressair sobre os demais. Quando você começar a aparecer, crescer, os problemas vão aparecer na sua vida, vai ser notório isso. Você vai perceber, as pessoas mudam com você. Muitas vezes até as portas fecham para você, porque é inveja. Quando as promessas de Deus chegam na sua vida, incomoda. É só você arrumar um emprego melhor, aí você vai lá, se produz, faz uma compra de roupa, põe um aplique no cabelo, faz uma maquiagem linda, aí vem aquela invejosa. Pra que isso? Pra que se vestir assim, desse jeito, esse cabelo de milhões aí? Pra que isso? Isso é inveja. Sabe por quê? Porque ela tem o que você quer. Isso é inveja. Aí o irmão vai ali e compra um carro novo, e o cara vai falar assim: nossa, mas o seguro desse carro é caro demais. Eu não compraria esse carro. É porque ele tem um carro que você quer. Isso é inveja, é dor de cotovelo. O irmão tem o que você quer, aí você fala mal dele. Para que servir a igreja desse jeito? Chega cedo, limpa, ensaia, leva até cafezinho pro bispo, bajulador. E você que é futriqueiro, não cuida da sua vida? Porque ele faz o que você não faz. Ele faz o que muitos não fazem aqui. Porque quem aqui não gosta de ser bajulado? Mas eu estou falando de uma bajulação de quem ama. Aí você não bajula e fica falando da outra que bajula. É porque a outra tem um espírito de excelência e você não tem. A outra tem um espírito de honra e você não tem. Aí você tem que falar mal. A pedreja fala mal. Essa aí é puxa-saco, meu Deus. E você que não controla a sua língua, deixa Jesus queimar ela. Deixa Jesus queimar ela. Porque hoje, gente, o Senhor falou ao meu coração e eu vi com toda a autoridade do Espírito Santo. Eu não sei para quem eu vim pregar, eu não sei para quem eu vim falar essa palavra, mas eu vim dizer a alguém: não diminua o nível da sua excelência por causa dos seus perseguidores. Não diminua o nível da excelência que Deus derramou sobre a sua vida. Continue, porque você está no caminho certo. Deus vai te honrar, porque quem planta, colhe. Se você colher coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Daniel não diminui a excelência de Deus, que Deus derramou sobre a vida dele. Daniel não muda. Então quando a gente não muda, se prepare, porque você vai voar. Você vai chegar em lugares que você não imaginou. Você vai romper. Você vai sair do lugar que você está. Só não muda a posição aonde Deus te colocou. Agora cutuca esse irmão que sai do seu lado, diga assim para ele: não mude a excelência que o Espírito Santo derramou sobre a tua vida. Aonde você chegar, você vai ser destacado, gente. Se você é uma mulher bondosa, uma mulher simpática, aonde você chegar, você vai ser destacada. Você não vai ser aquela mulher que não fala, essa mulher não fala com ninguém. Não, oi, bom dia. Todo mundo você vai se destacar no seu meio. Então Deus vai te destacar no meio da sua família, no meio da empresa que você trabalha, no meio da igreja que você congrega.
Deus vai te destacar naquele lugar. E não é porque você quer, é porque tem uma excelência de Deus na sua vida. Aonde você passa, você contagia. Mas você precisa entender algo, porque eu entendi um dia. Eu já sofri muito e sei que eu vou sofrer muito ainda. Mas eu entendi que toda promoção que Deus tem para a sua vida virá acompanhada de uma grande perseguição. Eu sei que muita gente já passou por isso, está passando e vai passar ainda. Vai passar coisas que você nem imaginou. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo 3,12: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Salmo 119: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos meus estatutos. E aqui eu já vejo Daniel. Deixa eu dizer algo para vocês. Os perseguidores só vão te tolerar enquanto você estiver aqui, ó, do mesmo tamanho que eles. Enquanto você estiver aqui, ó, do mesmo tamanho que eles vão te tolerar. Mas você vai começar a incomodar aqueles anões que estão perto de você, assim, ó. Sabe aqueles parasitas que nem cresce, nem sai, nem faz, nem anda? Você vai incomodar. Você vai incomodar. O crescimento de Daniel incomodou tanto, gente. Incomodou tanto. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel já estava velho. Daniel tinha aproximadamente 90 anos. Ele já estava velho. Mas o texto vai dizer que eles armaram uma conspiração para atrair Daniel. E eu imagino já juntando governadores, presidentes. Porque aonde um se destaca, você sabe que as cobras se juntam, né? Assim, ó. Os opostos sempre vai se atrair. Vocês sabem disso, né? Os opostos se atraem. Então imagina aqueles homens se juntando e falando: o que nós vamos fazer? A gente precisa parar Daniel. A gente precisa fazer alguma coisa. Ele vai chegar em um lugar que talvez é você que tem que chegar, não é ele. A gente precisa parar esse homem. A gente precisa fazer alguma coisa. Então nós vamos derrubá-lo. Vamos fazer alguma coisa para derrubar Daniel. E agora eles vão amar um plano contra Daniel. E a Bíblia vai dizer que eles vão procurar alguma coisa na vida de Daniel para acusá-lo. Eles querem procurar algum deslize na vida de Daniel. Eles querem investigar. Eles querem algum erro na vida de Daniel. Aí eu fiquei imaginando, já pensou eu e você sendo investigado? Você já imaginou alguém lá investigando o seu Instagram e o seu Facebook? A casa ia cair para muita gente. Eu não ia. E se você deixasse o celular desbloqueado lá, o WhatsApp? Era cadeia. Era cadeia para você. Era cadeia. Mas na vida de Daniel foi tudo diferente, gente. Tentaram chamar Daniel de mentiroso, mas não acharam, porque ele não era mentiroso. Tentaram chamar Daniel de sem vergonha, mas ele não era um homem sem vergonha. Tentaram chamar Daniel, eu acho que talvez de adúltero, mas Daniel não era um adúltero. Talvez tentaram achar um erro, que Daniel era invejoso, que estava tentando planar um plano contra o rei, mas não acharam isso em Daniel. Eles procuraram, mas não acharam nada. A palavra do Senhor vai dizer que não acharam nada. Sabe por que não acharam nada? Daniel, ele tinha um caráter inquestionável. Ele não tinha o seu caráter desviado, como muito crente tem hoje. Está dentro da igreja e está desviado. É pior do que quem está no mundo. Em uma geração corrompida, Daniel, ele não deixa perder os seus valores que eram absolutos. Ele não vai se corromper. A Babilônia muda o seu nome, mas não muda o seu coração. Ele vive em um lugar cheio de idolatria, mas ele não esquece o seu Deus. Ele não tinha o seu caráter desviado. Um dia ele agia assim, outro dia ele agia do outro jeito. Não, Daniel era um homem reto. Porque hoje, gente, na nossa geração, a integridade está em extinção.
é dentro da igreja, é nos altares da igreja, está em extinção. E eu ouvi uma frase que o filósofo John Locke, ele vai dizer, em um dos seus comentários, esse filósofo, que o homem é um produto do meio. Mas eu refuto, gente, esse argumento. Porque ainda eu lembro, quando eu olho para a minha Bíblia, que ainda existe 7.000 homens que ainda não se dobraram. E quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo José. José, ele não foi produto do meio. Ele preferiu a sua integridade do que o pecado. Jeremias, ele não foi produto do meio porque ele preferiu a prisão do que a popularidade. João Batista, ele preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Daniel, ele preferiu não se corromper mesmo vivendo na Babilônia. Ainda existe homens retos, íntegros, homens que vai ter uma vida de excelência na presença de Deus, homem que não vai se vender, homem que não vai se prostituir, homem que estão dispostos a viver aquilo que Deus os chamou para fazer. E não para ser influenciado. Igual o piolho, tá ali e depois quer ir lá fazer o que o irmão faz. Eles não acham nada, gente, para acusar Daniel. Absolutamente nada. E o texto vai dizer que agora eles têm outra ideia. Não é achar alguma coisa para que acusasse Daniel. Agora eles têm outra ideia. E o capítulo 6, versículo 5 vai dizer: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do Deus dele. Em outras palavras, a não ser que seja com a sua religião. Aqueles homens sabiam que Daniel era um homem de oração, porque todo mundo conhece uma mulher e um homem de oração. Não precisa falar muito, as atitudes falam, o comportamento fala. A sua postagem horrorosa lá do Instagram fala, você não precisa falar. Quando você é uma mulher de Deus, você não precisa falar. Você não fala, você age. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que aquele homem era diferente. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam de tudo isso. Ô gente, mas que defeito bom de Daniel, hein? Você imagina se eu e você tivesse esse defeito de Daniel, orar 3 vezes ao dia? Já pensou? Já pensou, amor? Vamos orar para a gente ter o defeito de Daniel, gente? Porque eu preciso também ter esse defeito. Daniel era um homem íntegro. E a Bíblia vai dizer que ele não orava quando ele queria. Ele orava continuamente. Não é um dia ele ora, depois de uma semana, semana que vem eu oro. Não, ele orava continuamente. Daniel tem um problema. Qual que é o problema dele? Orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se lançava na presença do Senhor e ele adorava o Senhor. Esse é o único defeito que eles encontraram em Daniel. Então eles vão armar ali agora uma armadilha. E agora essa armadilha que eles têm contra Daniel, eles vão usar como isca o rei. Eles vão usar como isca uma exaltação que eles querem fazer ao rei Dário, como uma bajulação falsa. E eles vão usar da mentira. Então eles vão até o rei e vão dizer assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Então eles forjam aqui uma armadilha contra Daniel, porque eles sabem que Daniel é o quê? Um homem de oração. Então eles vão até o rei suplicar que ele faça um decreto para quem orar a outro deus seja jogado na cova dos leões. Gente, olha o que eles tramaram. E o versículo 9 vai dizer: e o rei assinou o decreto. O rei assinou por um momento de emoção. O rei assinou sem saber o que ele estava fazendo. Dário, ele caiu na armadilha e se tornou refém das suas próprias leis. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel soube que tinha uma conspiração feita contra ele, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele entra na sua casa. Ele não estava em casa, ele entra na sua casa e ele vai orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor e a Bíblia vai dizer que ele abre a janela do seu quarto. A Bíblia nos conta os estudos que era um lugar alto. Então ele abre a janela e essa janela ela dava até a cidade de Jerusalém a visão.
Então o texto vai dizer que aqueles homens, eles vão até onde Daniel estava, que eles sabiam onde Daniel morava, e eles vão até lá. E aqueles homens vê Daniel fazendo o quê, gente? Orando. Era tudo o que eles queriam. Aqueles homens encontraram Daniel orando. Era tudo o que eles queriam. E eles entregam. E a Bíblia vai dizer que eles correm até o rei. Mas sabe o que Daniel nos ensina aqui agora? Que quando você e eu for enfrentar alguma conspiração contra nossos perseguidores, a gente precisa usar as armas certas. Não é as armas canais. A gente precisa agir em oração. E é nesse momento, você sabia que muita gente perde a guerra porque deixa de orar, quer agir na força do seu braço. Acha que falar vai resolver. Acha que brigar vai resolver alguma coisa. Aí você briga lá com a sua mulher. Eu sei que às vezes ela é uma mulher goteira. Aí você fala, quero o divórcio, eu quero sair de casa. Não aguento mais vir para essa casa. Aí qualquer problema lá no seu emprego, eu quero pedir as contas. O amigo fez alguma coisa que você não gostou, acabou a amizade. Muda de relacionamento igual muda de sei lá o quê. Você não leva para oração mais as coisas. Você quer resolver do jeito que você acha que quer, que você acha que vai dar certo. Qualquer probleminha, ai, meu marido me traiu, você quer se suicidar. Ai, aquela irmã falou de mim na igreja, eu quero pedir a bênção para o pastor. Você precisa dobrar o seu joelho e orar. Entregar essa causa a Jesus, não é ao que você acha que tem que fazer. E o Senhor ministrou meu coração, gente. As circunstâncias na vida de Daniel mudaram. Mas Daniel não muda, gente. Nenhum momento Daniel muda a sua atitude, o seu pensamento. Daniel, ele não muda a sua postura. Daniel não muda o lugar aonde ele vai, que é o seu refúgio, que é orar aos pés do Senhor. Daniel não muda o conteúdo da sua oração. Daniel tinha um hábito de orar, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel não mostra que Daniel murmurando. Mas tem um problema da nossa geração e dos novos crentes que diz ser crente, que ora quando quer. Só vai orar ao Senhor quando o calo aperta, quando falta dinheiro, quando tem um conflito lá no casamento, quando tem um problema com o filho, está meio desviado, aí você ora a Deus. Aí você se lembra de Jesus, você lembra de Deus. E eu aprendi uma coisa, eu quero que vocês anotem, vocês postem isso, depois me linka lá. Oração não é vontade, oração é disciplina. Se a oração for importante na sua vida, comece a agendar lá na sua agenda um tempo de oração. Não é você orar quando você quer. Ou quando o sono deixa você orar. Oração vai ser uma vida de disciplina. Põe lá no seu relógio, 9 horas, é o horário que eu já fiz almoço, cuidei dos meus filhos. Agora eu vou ter um momento de oração. Começa a agendar um tempo de oração, gente. Eu estou pegando para mim também. A oração precisa ser um momento do seu dia. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher que tem um tempo com Deus, que vive uma vida de oração. Não é uma vida, ai Deus, eu vou para o cultinho e vou embora. Não, tem uma vida de oração. Uma vida disciplinada na presença do Senhor. Daniel nos ensina isso. E quando aqueles homens, eles acham Daniel ali orando, eles acharam tudo o que eles precisavam. E agora eles vão acusar Daniel. O texto vai dizer, gente, pelas palavras que o texto diz, o rei amava Daniel. E ele não queria colocá-lo dentro daquela cova. E a própria Bíblia vai dizer que o rei ali, ele começa a agir. O rei fica desnorteado, porque ele não queria colocar Daniel na cova dos leões. Então ele vai buscar todos os recursos que as leis poderiam dar a ele para ele revogar aquilo. Ele não queria que Daniel fosse jogado. Mas o texto diz que Daniel é capturado e ele é lançado na cova dos leões. E o texto vai dizer que o rei vai até Daniel. E ele vai dizer assim a Daniel: certamente, o Deus a quem tu serves
continuamente. Diz assim comigo, continuamente. É isso que eu estava falando agora. Não é eventualmente. Não é eventualmente quando você quer. Você é um crente que oferta e dizima quando quer. Ai, gente, me desculpe, porque desde que eu me converti eu aprendi esse princípio. É uma vergonha eu até falar isso. Eu nem gosto de falar disso. Você cultua, vem cultuar quando você quer. Você é crente domingueiro, vem só na Santa Ceia, pelo amor de Deus. Não adianta você ser um crente eventualmente, você tem que ser um crente continuamente. Todos os dias. Não é só na igreja, é lá no seu trabalho, é na sua casa, é dar um bom testemunho lá na sua família, na academia que você vai lá treinar. É você dar um bom testemunho aonde você vai. É continuamente. E quando o rei vai dizer a Daniel, ao Deus que você serve, o rei está dizendo, você é diferente, Daniel. Ele está dizendo, você é diferente. Sabe por que, Daniel, que você é um Deus diferente? Porque você não serve um Deus quando você quer. Você serve ao seu Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você serve ao seu Deus janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É continuamente. Não é uma vida de oração ou uma vida com Deus pela metade. Daniel vive com uma vida com Deus continuamente. Mas o texto diz que ele é lançado na cova. E ainda o texto vai nos dizer, e eu vou finalizar, cheguei ao fim. O texto vai dizer que eles pegam uma pedra e colocam sobre aquela cova. Diz assim comigo, bendita a pedra. Eu vou explicar por que essa pedra é bendita. Se jogarem você dentro de um quarto, imagina aí comigo. E dentro desse quarto tem um cão raivoso, um pitbull, vamos lá. E deixam a porta desse quarto aberta, o que você vai fazer? Fugir. Eu ia pular, correr, eu não sei nem o que eu ia fazer. Então bendita seja a pedra de Daniel. Porque quando jogaram Daniel na cova, se não colocasse uma pedra sobre aquela cova, automaticamente eu acredito que Daniel ia fugir. Você ia fugir? Tem que pelo menos tentar. Mesmo que o leão comesse seus pés, mas você ia tentar fugir? Você ia tentar fugir. Não tem santo, é a lei da gravidade, gente. Você está em perigo, você precisa fugir. Se te colocarem em um lugar de perigo, você vai fugir. Isso é automático e você vai entender agora. Por que precisa ter uma pedra? Porque se não tem uma pedra, Daniel ia sair de lá fugido. E dessa situação que eu e você está vivendo, nós não vamos sair fugido. Nós vamos sair dessa situação exaltado. Daniel, ele poderia fugir se não tivesse uma pedra. Mas ao meio-dia, ao amanhecer, Jesus foi exaltado. Deus foi exaltado, gente. Então a pedra era necessário na vida de Daniel. Será que você pode entender isso? Aquela pedra era necessário, era estratégico de Deus na vida de Daniel, porque ao amanhecer Deus foi glorificado. Por isso eu quero que você já levanta suas mãos. Só você que vai receber. Aguenta mais um pouco. Essa cova te jogaram para te matar, mas ao amanhecer vem a bênção de Deus sobre a tua vida, porque a palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Bendita seja a pedra. Porque se não tem pedra no nosso caminho, a gente não cresce. Se não tem empecilho no nosso caminho, a gente não alcança o que Deus tem pra gente. Se não tivesse os perseguidores de Daniel, Daniel não ia conseguir que o nome do nosso Deus fosse exaltado. A pedra foi bendita na vida de Daniel. Tem gente que está aqui hoje, que só está aqui porque não tem dinheiro. Mas bendita seja essa pedra na sua vida. Talvez tenha mulher aqui hoje que olha para os filhos lá na sala de casa e fala: eu só estou nessa casa porque tem esses filhos, porque senão nem aqui nessa casa eu queria estar. Bendita seja essa pedra na sua vida. Bendita vai ser as pedras que os empecilhos vão colocar sobre o teu caminho. O rei Dário, a Bíblia vai dizer que ele voltou ao palácio quando jogaram Daniel. E o texto vai dizer que ele perde o sono. Dário, ele nem dorme. Ele não dorme a noite
toda. Sabe por que ele não dorme a noite toda? Ele conseguiu ter o discernimento que naquela cova tinha um homem de Deus. Não era qualquer pessoa que foi jogada naquela cova, foi um homem de Deus. E o texto vai dizer que logo pela manhã, Dário, ele vai à cova. E o versículo 20 vai dizer: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel como voz aflita. E ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? E Daniel vai responder: ó rei, ele vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Esse é o nosso Deus. Ei, esse é o nosso Deus.